Olá, bem-vindo ao ISBS, Ideias para Mudar o Mundo. Eu sou Flávio Gonzalez e esse é o podcast Gente que Rala, uma produção original do Inspire Social Business School para o Spotify. Hoje vamos falar com Paulo Cavalheiro. Estamos no nosso primeiro episódio. Paulo, obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui para falar conosco sobre a sua vida, a sua trajetória profissional. É um prazer recebê-lo aqui. Ô, Flávio, o prazer é todo meu. Vamos passar alguma coisa, né, que nós temos dentro dos nossos corações, né, para aqueles que estão nos ouvindo, mas quero eu agradecer essa enorme oportunidade de estarmos juntos. Obrigado, Paulo. Então, assim, a ideia um pouco desse programa, né, Gente que Rala, é falar um pouco da vida profissional de pessoas como nós, pessoas que têm suas carreiras com seus altos e baixos, né, que não estão toda hora na mídia, né, na televisão, mas que, na verdade, sustentam esse mundo através do trabalho, do dia a dia, né? Por isso a ideia do Gente que Rala, né? E eu queria, antes de começar perguntando para você o seguinte, né? Hoje, né, quem é o Paulo Cavalheiro hoje? O que você anda fazendo em termos profissionais e até pessoais, se você quiser contar alguma coisa? Sei que você também faz vários trabalhos sociais, né? E depois a gente vai explorar um pouquinho a história da sua trajetória até aqui. Então tá, vamos começar, né? A história é longa, né? Porque nasci em 1962, então já estou aí completando 60 anos, né? Mas hoje eu estou aposentado como gráfico, né? Trabalhei durante 40 anos da minha vida na área gráfica, em chão de fábrica, e também hoje eu desenvolvo um trabalho de coordenador pedagógico do Instituto Talentos, que pega os jovens aprendizes, né? Dá o treinamento para os jovens aprendizes, e que sou professor também, ou instrutor, vamos chamar assim melhor, não é? Desses jovens aprendizes que trabalham no McDonald's, principalmente da região de Osasco, né? Porque são vários jovens, então essa região eu fico com eles, né? Atualmente, por causa da pandemia, à distância, mas agora em janeiro já retornamos às aulas presenciais. Continuo ainda no ramo gráfico, porque desde 2006 eu saí da fábrica, né, trabalhando na produção, e fui para a área comercial. Então, hoje, desde de 2006 para cá, eu trabalho na área comercial, fazendo serviços de clientes, levando para gráficas, né, que eu conheço, fazendo essa comercialização de produtos gráficos, principalmente na área de literatura, na área de livros, que é o foco e é onde eu trabalhei em gráficas editoriais, né? Então, hoje, eu tenho essas atividades comerciais, essas atividades de trabalho, não é? E, como você falou, algumas atividades também do terceiro setor, do voluntariado. E do voluntariado, quando eu começo a falar, todo mundo fala, não sobra tempo? Sobra, é que a gente faz um pouquinho cada dia, faz uma correria. Então, atualmente, estamos com um projeto português, empregabilidade e informática para imigrantes e refugiados, com o apoio da Unisa, a Universidade de Santo Amaro. Então, um curso que damos totalmente grátis, ministramos ali no campus da Marechal Deodoro, da Unisa, de segunda a quinta, das 13 às 17, e temos atendido ali, por semestre, 48 pessoas imigrantes e refugiadas. Junto a isso, nós temos um trabalho também de distribuição de cestas básicas na Vila Guilherme e Vila Maria, um curso de gestantes em São Bernardo, periferia de São Bernardo. Nós temos também um pequeno trabalho junto à Fraternidade Irmã Clara, uma instituição que acolhe pessoas com deficiência mental aguda, né, e cuida totalmente gratuito nesse caso. Enfim, nós estamos aí sempre envolvidos, né, nesse terceiro setor, nessa área voluntária, né? Hoje estou como presidente do Instituto Lígia Jardim,
que desde 1978 acolhe pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Moradores de rua, né? Então, nós estamos aí nessas lidas, né? Tanto na parte trabalhista, quanto também na parte mais trabalhista ainda, que é o voluntariado, né? Bacana, Paulo. Poxa, são muitas atividades mesmo que você realiza. Eu te conheço, sei que você falou uma parte, você faz mais coisas ainda, tem os seus hobbies também, tem todas as suas outras atividades. Meu pai sempre me dizia que quem tem menos tempo é quem mais faz. Você acha que isso é verdade? É verdade absoluta, né? A gente aprende, né? Mais assim na parte do trabalho, no mundo, né, corporativo, né? Se você quer alguma coisa feita, rápida e bem feita, dê para quem tem mais trabalho. E assim mesmo. Por quê? Porque você precisa fazer bem feito, né? E a gente fala, né? O linguajar é tirar da frente. Mas não é deixar de lado. O tirar da frente é encarar aquela situação, aquele desafio, não é? Aquela oportunidade de prestar um serviço. E aí, tanto do lado é, empresarial quanto do lado voluntariado também, isso é muito importante, e você faz. E é assim mesmo. Quanto mais coisas você tem, mais rápido você faz as coisas e com muito mais propriedade, com muito mais carinho até. E isso envolve, porque o principal é o coração, mas tem que ter uma força de trabalho atrás disso. Tem que suar um pouco, né? Senão a gente também não vai para lugar nenhum. Não, com certeza, Paulo. E você estava comentando que nasceu em 62, né? Quer dizer, o mundo, nos últimos 60 anos, digamos assim, ele mudou completamente, radicalmente, né? Queria que você contasse um pouquinho como é que começou a sua vida profissional, né? Hoje a legislação, né, permite que o jovem seja aprendiz a partir dos 14 anos, não é? Depois possa ser contratado formalmente como CLT regular, digamos assim, a partir dos 16 anos. Tem pessoas que concordam com isso, tem pessoas que não concordam, né? Temos aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Mas a gente sabe que em décadas passadas não era assim, as pessoas começavam muito cedo a trabalhar. Foi o seu caso? Como é que começou a sua vida profissional? Então vamos lá, né? Vou resumir o resumão, né? Então vamos tentar. Bom, eu sou nascido em São Paulo, capital, né? Onde hoje chama-se, né, muito pejorativamente, de Cracolândia. Então, nasci ali na rua Conselheiro Neves, no centro de São Paulo, né? Já nessa época ainda, né, deu menino, né, quando a gente começa a ver o mundo, né, descer na rua, essas coisas, já existia, né, essa questão de prostituição, de drogas, já havia nessa época, que eu estou falando aí dos meus 8, 9 anos, quando você começa a perceber, né, algumas coisas, alguns horários que você não pode sair de casa, enfim. Né? Mas a vida profissional, vamos dizer assim, se é que pode se chamar, né, o início, foi... eu tinha um sapato só para ir para a escola. Né? É uma família pobre, né? Eu sou filho único, né? Porque morávamos numa kitnet ali no centro de São Paulo. Então, era um sapatinho que ia e tinha que durar aquele ano, ou talvez 2 anos, e torcendo para o pé não crescer, para o sapato não apertar. Né? Então, compra-se. Né? Acho que hoje não se faz mais isso, porque é muito mais fácil também essa aquisição das coisas. Né? Mas compra-se 2, 3 números maior, põe ali um jornalzinho e vai andando. O sapatinho, o jornal serve para caber o pé e também no desgaste da sola do sapato. E um dia não dava mais, eu cheguei para o meu pai e falei, pai, eu preciso de um sapato, porque eu só tenho esse e já furou, já o jornal já não tem mais, não dá para trocar. Enfim, ele falou, não, Paulo, espera um pouquinho que ele dá um jeito. E passou mais uma semana, na terceira semana, lá, quase um mês. Falei, pai, e meu sapato? Aí ele me deu uma caixinha de engraxar sapato. Falei, olha, você sai na rua, vai engraxar o sapato, com o dinheiro você compra o seu sapato, porque agora, infelizmente, não dá. Mas pelo menos está aqui a sua ferramenta de trabalho, e foi a minha primeira ferramenta de trabalho. Pus nas costas, desci na rua, né? Conhecia todo mundo, porque nasci ali,
né? Então, né, nesse momento eu estava com 12 anos de idade já, né? E fui ali, o que que eu faço, o que que eu não faço? Não existe mais esse restaurante, mas é um restaurante antigo do centro da cidade que chamava-se, né, Restaurante Tabu, né, na Rua Vitória, esquina com a Conselheiro Neves, que passava todo dia ali, né, para ver as carnes, tal, expostas ali, né? Nunca entrei para comer absolutamente nada, era um restaurante simples também, mas alguns artistas frequentavam. E o seu Ernesto, dono do Tabu, né, falou: Paulo, que é essa caixinha aí? Eu falei: preciso engraxar sapato, porque eu preciso comprar um sapato. Eu falei: então você pode engraxar aqui na porta do meu restaurante, pode ficar aqui. A prefeitura não vai te perturbar, você vai ganhar um dinheirinho, eu tenho vários clientes, eu mando os clientes que vêm almoçar aqui, ou quando sai, ou você vem aqui, pega o sapato, ele fica aqui, enfim. E assim foi o começo, né? Logo em seguida, eu consegui um emprego numa gráfica, eu tinha 14 anos, né? Uma gráfica, uma tipografia bem pequena, ali no centro da cidade, né? E até meu pai que arrumou, ele falou: Paulo, eu consegui lá para você um trabalho ali na tipografia de um senhor, né? O senhor Antônio, de origem portuguesa, né? E eu fui todo feliz. Eu ia me desvencilhar daquela caixinha de sapato e ia trabalhar numa empresa, né? Então eu cheguei, falei: seu Antônio, estou aqui, né? Meu pai falou que o senhor tem um trabalho para mim, eu gostaria de saber que máquina que eu vou operar, né? Então estou à sua disposição, né? Aí ele falou: bom, aí ele me deu um balde, né? Com água e alguma coisa que estava ali misturado, não me lembro o que, 2 esfregões, e falou: você limpa, vai lavando os banheiros e o chão da gráfica e não me chega perto de uma máquina. Se você chegar perto de uma máquina, eu vou bater em você. E ainda disse: seu pai deixou, né? E aí, se meu pai deixou, é melhor eu fazer o que o seu Antônio está mandando. E ali fiquei mais durante uns 2, 3 anos, foi onde eu comecei a minha carreira na área gráfica, né? Depois passei um pequeno tempo num despachante ali próximo, que ali tinha muitas lojas de carros, né? Antigamente era só carros, hoje é mais de motos e peças, né? Atualmente. Mas na minha época era somente loja de automóveis e os despachantes, enfim. Então eu comecei, trabalhei pouco tempo e entrei depois no Estadão, né? Comecei a trabalhar no Estadão e fiquei 12 anos no jornal Estado de São Paulo, na área de produção, né? Começamos ali na Major Quedinho, ali, né? Já, né? Que era no centro da cidade, depois tornou-se Diário Popular, Diário de São Paulo, né? E hoje nem sei o que é lá, né? Me parece que não tem ainda jornal, enfim, né? Jornal, infelizmente, hoje foi. Mas logo na mudança para o bairro do Limão, naquele prédio maravilhoso que tem ali na Marginal Tietê, né? Então, fiz essa transição e durante 12 anos eu trabalhei no jornal do Estado de São Paulo, né? Saindo do jornal do Estado de São Paulo, trabalhei mais 8 anos na editora Referência, que existe até hoje, que faz a revista, a propaganda, a revista Marketing, o caderno Propaganda e Marketing, no Cambuci, e mais 8 anos também na editora Pensamento, né? Tudo isso na área de produção, né? Chão de fábrica, claro, como operador, depois como gerente, né? De gráficas, enfim, nas 2 editoras eu já tinha o cargo de gerente, gerenciando as pessoas, enfim, todo o trabalho envolvido. Em 2006, a editora Pensamento fechou o parque gráfico, não a editora continue forte, é uma editora maravilhosa, com vários títulos e selos também, editora Cultric, Cioman, né? E a Pensamento, que é mais forte, continua, claro, né? Centenária, mas fechou o parque gráfico em 2006, que era no Brás. E aí eu fui, um amigo até falou: Paulo, você conhece tanto do ramo, a parte de produção, e você, né, tem esse envolvimento com clientes, enfim, vai para a área comercial que você vai se dar bem, né? Eu não me dei bem, mas pelo menos estou até hoje, não é? De 2006 para cá, tem aí 15 anos que eu tenho a minha empresa, a Job Editora, e que presto serviços para clientes, desenvolvo serviços, livros, enfim.
lembrando, né, Flávio, você fez o livro comigo, com o Job Editora. Existe o selo Job Editora no seu livro. Verdade, verdade, Paulo. Até para o nosso ouvinte entender, né, meu primeiro livro, né, eu sou psicólogo, o meu primeiro livro foi publicado pela Job Editora, né, Cara, gentilmente pelo Paulo Cavalheiro, né, que realmente foi muito um estímulo muito grande para mim, né? Eu continuo escrevendo, né? Digo sempre que meu best-seller vendeu 200 exemplares, né? Mas fico feliz, né? Fico feliz de poder espalhar nas minhas ideias por aí. Acho que isso é sempre bom, né? Agora, Paulo, você contando a sua história, né? As coisas vão parecendo muito lineares, né? A gente sabe que existem desafios no meio do caminho. Agora, uma coisa que eu queria te perguntar, pelo que eu entendi, né? A primeira oportunidade de trabalho, quem deu foi o dono lá do Tabu, né? deu a porta, né? Deu a Cedeu a porta, porta né? ali, né? O Portinha seu, ali. como era o nome dele? Seu Ernesto. Seu Ernesto, né? De Seu uma certa Ernesto. forma, foi uma pessoa que te abriu uma possibilidade ali de trabalho, né? Naquele momento. E você, dos clientes que você atendeu, você deve ter tido algumas situações ali, histórias. Você lembra de algum fato, algum ensinamento que você recebeu, ou algo inusitado, enfim, algum episódio dessa fase da sua vida? Na primeira fase lá, Flávio, Isso, na fase de ainda jovem, como. né? Então, Flávio, é que assim, não é assim tão linear, né? A gente sempre fala as coisas boas, né? Sim, Mas nesse meio todo, né, de uma vida aí, né? É, fazendo uma conta rápida, né, de 12 aos 60 são 48 anos aí nessa lida, né? Então sempre existe os altos e baixos, sempre existem as situações. Então, claro, teve épocas, né, entre meios aí que eu fiquei desempregado, eu saí do Estadão por um corte, depois o Estadão me chama de volta, né? E mesmo no começo dessa vida de trabalho, né, você sempre tem um medo, né? O medo até que eu digo hoje, posso falar bem tranquilamente, né? Que é o orgulho, né? Poxa, você está na rua, engraxando sapato, né? Você, poxa, e aí, né? Então, você também começa a perceber um pouco como as pessoas lidam, né, com você. Algumas pessoas são maravilhosas, né? Que não engraxam sapato, ou até mulheres, né? Que passam, vê você ali trabalhando, então ela te traz um prato de comida, né? Ela te dá um dinheirinho ali, né? Um cara que às vezes fala, não, estou com pressa, só passa um paninho, mas paga tudo aquilo. Então você vai querendo e vai adquirindo esse olhar, né, do que a pessoa tem dentro de si. Nós transferimos, muita gente fala que é pelo olhar, nós transferimos o que somos pelos gestos, pelas nossas atitudes. Né? Então, é essa forma que você consegue sentir o outro, né? Que todo mundo, alteridade e tal. E tem aqueles que te tiram um pouquinho do sério, sabe? Essa graxa está empedrada, você não deu um lustro direito, etc. Né? E aí a gente sempre deixa uma manchinha na meia da pessoa, né? Um pedacinho ali de graxa, essas coisas todas. Né? Então, a gente vai e tem o retorno também, que o cara volta nervoso. Né? E uma vez o cara falou, né, que ele queria o dinheiro de volta porque não tinha engraxado o sapato dele. Né? Aí eu falei, se o senhor quer o dinheiro de volta, não há problema nenhum. Só que eu não lembro de ter engraxado o seu sapato. E ali começou uma coisa, só que, veja, né, Flávio, eu nasci no centro da cidade, eu nasci ali na Rua Conselheiro Neves. Né? Então, ele viu que em 3 segundos, talvez, né, como hoje a gente vê, né, eu sou motociclista, né, então a gente vê aí os motoboys, tá, né, não junta tudo de uma vez. Então, o cara se viu ali em 5 minutos com 50 pessoas ao lado dele, falando o que ele estava brigando com o menino que estava engraxando. Né? Aí ele fala, olha, nada, eu vim aqui só dar uma caixinha para ele, e me deu um dinheirinho lá, na época. Né? Então, tem essas situações. E aí depois, no dia a dia, no Estadão, a gente aprende. Trabalhava de madrugada no Estadão, né? Era da meia-noite às 6. Então, ali você tem uma infinidade de situações inimagináveis. Né? Foi assim, foi a minha casa ali. Né? Durante 12 anos foi a minha casa. Então, você também tem várias situações ali engraçadas, de novos jornalistas, né? Que vão ali, a gente pede para pegar uma calandra, e o cara fica passeando, e o Estadão é enorme ali no Limão, né? Vários andares falsos também, não é? Entre um e outro andar,
né, de só concreto, e às vezes o jornalista ficava andando com um pacote de seus 30, 40 quilos, né, para descobrir que a calandra era uma máquina enorme que não dava para transportar, e o que ele estava carregando era chumbo, né, derretido, que era na época como a gente fazia o jornal, né? Mas, assim, e atualmente, né, a última, né, como cliente, vamos dizer assim, já na área de vendas, né, que eu gravo, assim, muito bom, amigo até hoje, cliente até hoje, né, ele fala assim, ele falou uma vez assim para mim, puxa, Paulo, como é bom que você vem aqui, né, conversar com a gente, além de fazer os trabalhos, né, uma editora, né, e, puxa, tudo que a gente pergunta para você, você tem uma resposta, você nos indica alguma coisa, fala, né? Nos dá uma direção, uma diretriz daquilo que a gente tem que fazer. Como você consegue isso? Né? Então, assim, né? Eu falei assim, olha, a maioria das coisas, das respostas que eu dou, eu sei. A outra parte eu invento. Então, a gente fica, né, nesse relacionamento interessante. Né? Eu sou formado como técnico no Senai, em artes gráficas, e como tecnólogo também. Né? Minha primeira formação, né, acadêmica, né, minha graduação, a primeira foi como tecnólogo em artes gráficas. Né? E hoje, né, concluí também mais uma parte, fiz a segunda graduação em História, né? Tem aí umas pós-graduações, tal, né? Mas eu comecei tardiamente. Eu confesso, né? A gente precisa falar isso, né? A gente só podia trabalhar, né? Eu casei muito cedo, né? Você sabe, mas as pessoas talvez não saibam, com certeza, né? Meu neto, dia 12 agora de novembro, fez 21 anos de idade. Então, eu comecei cedo, né? Sempre falo que quando todo mundo estava treinando, eu já estava jogando na primeira divisão, né? Então, a gente não, tem que trabalhar, né, Flávio? E um só emprego, às vezes, não dá. Sim. E, Paulo, como é que foi, né? Eu fico imaginando, né? Como é que foi para um menino, né, que começou engraxando sapato, né, uma vida muito humilde, ele só tinha um par de sapato, chegar um dia a ser gerente de uma gráfica de um jornal importante, né, como, por exemplo, o Estadão, né, que é um dos veículos de comunicação mais importantes e históricos do Brasil, né? Você teve uma sensação de vitória naquele momento? Ou não, foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente, você nem sentiu? Não, Flávio, no Estadão, o cargo maior que eu tive foi como chefe de seção, Estadão, né? Porque foi uma época até que o Estadão ganhou a concorrência das listas telefônicas, né? E eu fiz as 2 primeiras listas telefônicas lá do Jornal Estado de São Paulo, foi uma loucura, e foi uma oportunidade. Né, precisava ampliar, né? Lista telefônica não é fácil, é um mundo. Hoje, se eu falo lista telefônica, talvez tivesse até que pôr nesse podcast aí alguma imagem, alguma coisa. Isso é uma lista telefônica. E não faz tanto tempo assim. Sim. Não faz tanto tempo assim, né? Saí do Jornal Estado de São Paulo em 89. Então, de 87, 88, estávamos fazendo listas telefônicas. Então, eu cheguei a chefe de seção. Mas é um caminhar. É assim, é porque é uma dedicação, às vezes não é uma dedicação, eu falo por mim, não é que você está consciente, eu vou trabalhar bastante, não vou sair daqui, né, porque amanhã eu tenho uma promoção. Não é isso, é que você se dedica mesmo. Nós, né, desculpa falar assim, generalizando, né, mas o pobre, né, aqui tá eu tinha 19 anos, meu filho já estava pedindo leite lá e tinha que sair. Eu tenho 3 filhos. O Fábio tem 38 anos, a Débora tem 31 anos, o Gabriel, mais novo, fez agora 28 anos. Então, é uma época em que você tem que sair correndo atrás do negócio e não pensar em outra coisa. Então, é claro que dá uma satisfação, mas é difícil de explicar como chega a isso. Você se dedica. Uma das coisas, talvez, que, não sei, minha, né? Eu assumo os erros, ou não é assumir erro, é falar assim, eu errei, desculpa, como é que faz? De novo, e eu fico aqui até dar certo. Né? Então, você tem que sair às 6 da manhã do trabalho,
você sai às 10, ao meio-dia, às vezes não sai, né? Quem for do ramo gráfico das antigas, aí estiver ouvindo, sabe que nós dormíamos dentro da gráfica, não tem por onde. Do Estadão, mesma coisa. Não era diferente. Era uma gráfica, era um parque gráfico. Né? Estou falando de produção. A área de impressão, de fotolito, pré-impressão e assim por diante. Então, lá, nós, quando necessário, dormíamos dentro do jornal, debaixo das mesas, em algumas resmas de papel, e ali ficávamos. Então, claro que um dia isso volta. Né? É bom, mas também são oportunidades, são momentos. Né? Não que você seja melhor ou pior do que o outro, mas são momentos, são oportunidades que você está ali no momento que acontece. E isso, né? Você está preparado para aquilo, está lá, né? E aí você dá continuidade ao teu trabalho. Mas é legal, primeiro, quando eu saí do Estadão, você já sai, trabalhei lá durante 12 anos, você entra em qualquer gráfica para trabalhar. E foi isso que aconteceu. O cara olha o currículo e fala, opa, né? Hoje já não é tão assim, né? Fala que quem fica muito tempo no trabalho é porque não se dedicou, é porque, né, se acomodou. Mas na minha época, né, se me permitem falar dessa forma, era isso. Você ficava muito tempo numa empresa, você era uma pessoa que trabalhava, que se dedicava. Ninguém te mandava embora. Né? Se tivesse vários registros na carteira, você não era um bom funcionário. É assim que funcionava. Hoje não é mais assim. Hoje até as formas de contratação são diferentes. Né? CLT, pode até esquecer. Né? Eu já nem sei mais o que significa. Né? Tem que pegar no dicionário de siglas para saber o que é. Mas antes não. E você ficava também, não é porque amava a empresa. Claro, amava, né? Gostava da empresa, mas é porque você tinha lá o seu salário regularmente, o seu 13º, o seu fundo de garantia, que você ficava olhando todo mês ali no Olerite, né? Quanto você tinha, né? Já fazia como... Né? E hoje já, infelizmente, é diferente. Mas nas gráficas que eu fui como gerente, né? Como eu fui o peão, eu lavei banheiro de gráfica, lavei chão de gráfica. Então, é mais fácil para eu gerenciar pessoas. O gerente não trabalha, ele, né? Ele lidera pessoas. Então, é mais fácil porque eu sei. Eu sei o que o faxineiro está fazendo, eu sei o que o impressor está fazendo. Né? É um conhecimento que você passa por isso. Eu acho que isso foi um fortalecimento da minha carreira profissional. Legal, Paulo. E como é que você foi parar na sala de aula? Você deu, em algum momento, você deu uma guinada, né? Eu sei que isso tem um pouco também de uma paixão que você tem por formar pessoas, né? E atuar junto aos jovens, né? Imagino, você falou que está na região de Osasco, né? Imagino que você deve trabalhar também com jovens de periferia, né? Jovens que também estão começando a vida num cenário de muita dificuldade. Como é que você fez essa transição, né, dessa questão produtiva? Depois você teve essa fase empresarial, que você começou a atuar também mais na área comercial, né? E como é que você foi parar nesse universo pedagógico, digamos assim? Assim, eu tive... A minha formação, eu falo que é tardia, mas eu tive um bom... para quem não lembra, primário, ginásio, até que razoável. Né? Bom, eu estudei... É que, assim, na época, né, não se dava tanto valor a isso. Minha mãe, até como funcionária pública, secretária de escola, ela não conseguiu uma vaga para mim no Caetano de Campos, que era a melhor escola que tinha aí perto de casa. Ela não conseguiu a vaga. Eu me lembro até bem, né, há 6, 7 anos, na fila, à noite, mas não conseguiu, mesmo sendo funcionária pública. Né? Enfim. E aí tinha que ir para uma escola particular, né? E que, na época, né, era o famoso PPP. Né? Papai pagou, passou. Né? E aí minha mãe me levou no Liceu Coração de Jesus, uma escola que existe até hoje, né? Perto da antiga rodoviária, ali bem próximo ali, né? da Praça Princesa Isabel, enfim. Né? E aí ela me levou, e o padre, lá na época, falou, olha, nós temos aqui um teste para fazer, né? E se ele for bem no teste, a situação é a seguinte, se ele passar de ano, né, sempre em primeiro lugar, ele tem bolsa para o ano na rua.
Então, fiz o teste, né? Passei no teste, não me lembro do teste, mas deve ser desenho, alguma coisa, não me lembro, honestamente não me lembro. Mas, chegando no primeiro ano, tinha lá, primeiro ano primário, né? Hoje primeira série, né? E você tinha que passar sempre em primeiro lugar. E assim eu fiz, né? Porque também não tinha outro jeito. Ou passava, ou apanhava, ou não tinha escola. Mas então, foi lá. Então, essa primeira fase foi importante. Me deu um sustento ali de vida. Para o ensino médio, né? Ou segundo grau, hoje ensino médio, mas segundo grau, colegial, na época, né? Eu não queria continuar naquela escola, eu queria, né? Tinha na minha cabeça ser engenheiro civil. Então, o que eu fiz? Eu fiz um mini vestibular, né? Um vestibular que existe até hoje, para a Escola Técnica Federal de São Paulo, Edificações. Passei. Né? Então, tinha lá, na época, me lembro bem, tinha 70 vagas e 900 alunos. Né? Passei em 7º lugar, pude escolher à noite para poder trabalhar durante o dia. Então, foi maravilhoso. Terminei na Escola Técnica Federal, me formei, mas não segui a profissão. Infelizmente, quando comecei a trabalhar, não deu certo. E aí, né, também, já veio um monte de situações, né? Já próximo lá, casamento, né? Casei com 19 anos, então várias situações que vão levando você para longe da escola. E os jovens de hoje, infelizmente, têm isso também. É aquele negócio, já terminei, eu tenho meu diploma, né, do ensino médio, já terminei, não preciso mais estudar. E aí você também arruma um trabalho ou um emprego que te paga bem. Aí que você não vai mesmo. E não dá tempo de estudar. Que horas eu ia estudar? Eu sempre trabalhei, em média, 14, 16 horas por dia. Né? Falo de novo, quem for do ramo gráfico vai testemunhar o que eu estou falando. Fiquei 11 anos sem férias. Por quê? Tem que vender as férias para poder, né, levar alguma coisa a mais para casa. Bem, em 2006, antes, né, em 2002, estava trabalhando na editora Pensamento e resolvi fazer uma faculdade. Falei, poxa, preciso fazer. E que faculdade? De tecnologia gráfica no Senai. Né? Já tinha me formado, o Estadão me deu uma bolsa para fazer, bolsa não, me deu um encaminhamento para fazer o curso técnico no Senai, né? Porque trabalhava lá no Estadão, então foi tranquilo. E aí, em 2002, eu falei, não, eu preciso. Por quê? Porque a editora Pensamento, a gráfica da editora Pensamento, tinha um horário, era das 6h30 às 4h30, não podia fazer hora extra, não podia ficar fora do horário, era uma gráfica que era a gráfica dos sonhos de qualquer gráfico. Fazia só livros e da própria editora. Então, eu falei, poxa, está sobrando tempo, eu preciso estudar. E voltei aos bancos escolares em 2002. 4 anos, em 2006 me formei e fechou a gráfica. Né? E aí, a gente começa a pensar, o que eu vou fazer? Você vai tentando para lá e para cá. E, nesse momento, eu estava muito envolvido com jovens da periferia de São Paulo. E São Bernardo também. Então, eu fiquei vendo que esses jovens estavam... Eu já havia passado por alguns problemas, que, se der tempo, a gente conversa, né? E eu via que esses jovens... Eu me via nesses jovens. Eu me via nesses jovens. E um carinho muito grande. E houve um envolvimento com jovens de comunidades e eu tentando, embora a minha pouca competência acadêmica, né, formação, mas eu podia passar alguma coisa para eles. Né? Uma aula que muito mais comportamental do que algo ali para se decorar de história, geografia, que não resolve absolutamente nada. E a gente vai adquirindo esse gosto e esse carinho. E um amigo falou, Paulo, os jovens do McDonald's, aí já como jovens aprendizes, de São Bernardo, estão com... O instrutor de lá saiu correndo de lá, né? Os jovens estão usando drogas, né? Dentro da sala de aula, agressão aqui, agressão... Você é o único que pode resolver, eu vou te indicar, né? Para o Afonso, do Instituto Talentos, para você dar aula lá. Falei, dá aula? Vamos lá. E fui. Né? Eu me lembro que o instrutor que saiu de lá, né, conversei com ele, falei, olha, ele falou assim, olha, eu não vou falar nada que você vai ver que são delinquentes.
Falei, bom, delinquente por delinquente, né? Vai mais um para lá, não é? Então fomos. E foi uma conversa, passei, né, algo que eu já tinha passado na vida, né? Porque, infelizmente, teve uma fase muito difícil na minha vida de envolvimento com drogas, bebidas, né? Sim, né, Flávio? Eu gosto de falar, mas eu não falo para enaltecer alguma coisa, de forma alguma. Eu, às vezes, fico muito triste, porque eu não precisava passar por isso, mas, infelizmente, passei. Então, eu morei na rua, né? Filhos, esposa, perdi tudo ali, né? E fui para o albergue, para o Instituto Lígia Jardim, que hoje eu sou presidente, estou como presidente, né? Poxa, que incrível. Me acolheu, né? Então, e eu não queria ver, eu não quero ver esses jovens, seja de onde for, de qual nacionalidade for, de qual cidade for, nada, eu não quero ver esses jovens passar por ali, porque tem que ter muita sorte para sair da rua. Mais sorte do que juízo, né? A gente fala. Não é fácil, não é fácil. Você está ali, sabe? Enfim, mas é possível. Então, não precisa chegar a esse ponto, né? Tem certas coisas, e muitas coisas nessa vida, que você não precisa experimentar para saber que está certo ou está errado. Você sabe que aquilo não vai dar certo. Né? Não adianta eu beber todo dia e falar, não, eu bebo socialmente. Sim, você consegue parar de beber um dia? Ah, consigo, mas não consegue. É o parar de fumar, né? É o parar de usar drogas. Né? Eu trabalhando em gráfica, né, Flávio? Era 1 litro de uísque todos os dias, trabalhando, usando drogas de manhã até de noite, várias. Então, eu não quero ver, até hoje, eu não quero ver esses jovens. E fui para lá. E em São Bernardo, né, que despertou realmente. Por quê? Porque 4 meses depois que eu estava lá em São Bernardo, com essa turma de jovens aprendizes do McDonald's da região de São Bernardo, Flávio, eles fizeram uma festa de aniversário para mim quando eu cheguei lá. Eu choro até hoje, né? Mas não posso chorar porque todo mundo aí vai ver minha voz embargada aqui, né? Não, mas pô, fica à E aí eu vontade. falei, poxa, eu preciso ser algo mais para transmitir algo mais para esses jovens. A minha formação é pequena. Eu sou um tecnólogo. Eu preciso estudar, eu preciso, sabe, ter dentro de mim algo para dar. Eu acho que só o meu testemunho não basta. Eu tenho que ter competência para falar com esses jovens. Hoje, agora, né, em dezembro, né, daqui a algum pouquinho de tempo, eu terminei a minha segunda graduação em História. Fiz o ENAD aí algumas semanas atrás, aí 2 semanas passadas, fui lá, fiz o ENAD, sabe? Prova difícil, mas, né, saiu pré-gabarito aí, olha, de 35 acertei 29, tá bom, tá bom. Mas para quê? Para realmente ter o diploma e mostrar para eles, olha, eu consigo ensinar mais alguma coisa para vocês. Então, isso, e me fisgou, sabe? Me fisgou também, Flávio, assim, o meu TCC na Faculdade de Tecnologia do Senai, quem me ajudou a fazer, o meu TCC foi sobre inclusão de pessoas com deficiência na área gráfica. E quem me ajudou foi você. Aí eu olhei para você e falei, poxa, esse cara tem tanta inteligência, corta isso aí, né? Esse cara é inteligente, eu preciso saber como é que esse cara está aí. Ele me ajudou a fazer o TCC, eu fiz uma entrevista com você, de um professor meu do Senai que indicou, né, a associação que você trabalhava na época, e eu fui até lá, você me atendeu, e me explicou tudo, e eu falei, puxa, é isso que eu quero. Então, Flávio, você foi também a minha inspiração, talvez a maior, para falar, eu preciso ter algo dentro de mim para poder passar melhor para os outros. E eu vou buscando. Então, hoje, já tenho uma pós-graduação, né, em didática para o ensino superior, estou buscando outra graduação, especialização na Idade Média, religiosidade na Idade Média, enfim, tutoria EAD, porque esses jovens precisam. Né? Precisam de emprego? Claro,
mas eles precisam de estudo. Eles precisam ter dentro de si um fortalecimento para buscarem alguma coisa. Porque na maioria das empresas que eu fazia teste naquela época, né? Vamos falar anos 80, 82, né? Eu passava porque eu tinha uma letra, e eu tenho certeza disso, uma letra bonita e sabia fazer conta. Hoje, infelizmente, eles não sabem, mas eu vou ensinar. Eu vou ensinar. Paulo, em relação ao momento, né, em que nossas histórias se cruzam, né, eu fico emocionado também de você se reportar a mim dessa forma, embora também tenha sido seu aluno, né? Vamos lembrar que você me deu um curso de vendas e que fez muita diferença na minha vida. Hoje, parte do meu trabalho é bater na porta das empresas, você sabe disso, justamente para fazer a inclusão de pessoas com deficiência, né? Então, eu fico muito feliz que a gente tenha se encontrado e que a gente possa estar aqui hoje, né? Agora, a gente não pode estender muito mais, mas eu queria só que você falasse um pouquinho, porque você tocou num ponto que é muito delicado na nossa sociedade, que é esse envolvimento com drogas, né? Essa, esse momento em que você teve que ir para a rua, né? A gente sabe que talvez algumas pessoas que estejam nos ouvindo agora, né, e que venham a nos ouvir pelo Spotify, estejam vivenciando esse problema na família, né? Você superou isso como? Você buscou ajuda, você venceu isso por um esforço individual, né? Porque primeiro, né, quero marcar isso aqui no podcast, eu acho extraordinário, né, que alguém se torne no futuro presidente, né, de uma organização que foi recebido, né, numa condição muito precária ali, né, um momento da sua vida muito difícil, e hoje você estar, né, ali presidindo essa organização, tenho certeza que você faz isso com um amor muito especial, né? Mas queria só que você, né, não dá para a gente estender muito, mas queria que você falasse um pouco de como você superou isso para chegar depois a tudo isso que você conquistou, né? Vamos lá. Não é que é difícil de falar, mas eu queria contextualizar, né, a conversa. Né? A adicção é uma doença, já comprovada pela medicina. Só que é uma doença incurável e não tem método. Né? Eu trabalho com jovens adictos, né? Que eu levo, às vezes, um jovem para uma clínica de reabilitação, o jovem fica 2 dias ali, ele se recupera, nunca mais ele usa droga na vida. Medo. Muitos, né? E aí, do exemplo até, infelizmente, do meu filho mais velho, né? Passam por 4, 5 clínicas e não se recupera até hoje. Né? Então, não tem uma fórmula. Falar que é um esforço, não. Eu quero deixar, se possível, né, claro o seguinte, o que aconteceu comigo e o que nós podemos fazer pelos outros. Eu acho que por aí eu consigo resumir. Um belo dia, uma bela noite, um cara chegou na rua, me viu ali e falou, você não é um homem para ficar nesse estado na rua. Ele não me conhecia, ele não sabia nem meu nome. Me pegou pela mão e me levou para o Instituto de para o albergue. Hoje não existe mais, a prefeitura fechou em 2019. Também não vou entrar no assunto. Faremos um podcast por esse fechamento. Né? E me levou até lá. E ali você vai vendo que ou você é o pior de todos ou está na média. Então, mas ficou gravado na minha cabeça. Se eu falar isso para uma outra pessoa que está na rua hoje, né? Em adicção, etc., talvez não resolva absolutamente nada. Mas foi assim. E eu olhei, e até hoje ecoa, né, nos meus ouvidos essa palavra. Você não é um homem para ficar nessa situação. Hoje, nos meus dias mais difíceis, que nós temos, Flávio, nós temos dias dificílimos. Né? Fiquei desempregado, Então, sempre vem aquilo de não sou um homem para ficar nessa situação. E impulsiona.
Ah, não serve para todo mundo. Mas, de novo, é de nossa responsabilidade olharmos com carinho e amor para essas pessoas. Para essas pessoas. Pessoas com deficiência, para pessoas com adicção, para esses jovens marginalizados, para todo esse pessoal, para os desempregados, para os empregados hoje numa situação triste, porque não é fácil, né? Muitos saberão, né? Ir a pé para o trabalho e voltava para economizar o dinheiro do ônibus ou o vale. E aí tem que sair 3, 4 ou 5 horas mais cedo e chegar de madrugada em casa quase na hora de ir embora. Então, todos nós temos uma responsabilidade muito grande de olhar com carinho, contribuir para os institutos, as associações, claro, se possível, financeiramente, com cesta básica, mas o olhar, o sentimento é o mais importante. Cracolândia tem solução? Claro que tem solução, só que demora e precisa ter carinho, não dá para tratar todo mundo do mesmo jeito. Tem uns que não vão entender, daqui a um ano não entende o que você está falando. E eu tenho que tratar com carinho. Eu tenho que desenvolver, tentar, pelo menos, acender dentro dessa pessoa algo que a gente fala, né? Cai a ficha. E caiu a ficha, não volta mais. Não volta mais. Mas tem que cair a ficha. Muitos, isso já aconteceu comigo, por algum tempo, ficam na abstinência. E um bom tempo até. Mas é que a gente chama de passar os panos. Não caiu a ficha ainda. Ah, eu vou ficar legal porque minha esposa vai me aceitar de volta, meu filho, né? E isso eu falo tanto para homem quanto para mulher, isso aí não tem gênero, né? A mulher também passa por esses momentos, e difíceis, muito mais difíceis até do que o homem, porque um homem beber num bar é social, é lindo, maravilhoso. E a mulher? Então, tem essa questão. Então, nós precisamos, todos nós temos por obrigação de olhar com carinho e sempre dar uma palavra, um olhar, uma palavra de incentivo. Pouca. Não, faça isso, isso não te leva a nada. A gente está cansado de ouvir isso. É tentar tirar de dentro de cada ser humano aquilo que ele tem de melhor, porque tem. Tem. Alguma coisa boa tem dentro da gente. Então, essa situação que a gente precisa chegar. As ações sociais, os projetos, né, públicos, etc., eu sei que tem muita dificuldade. Tem que ser um negócio, né, macro. Mas quem vai no atendimento precisa ter esse direcionamento. Ele precisa saber que ele vai falar com um ser humano e que aquele ser humano tem potencial. Ele está se matando. Mas não sou eu ou quem quer que seja que vai salvá-lo. É ele mesmo. Ninguém sai das drogas por outro. Sai sempre por si. E nem sempre você tem esse apoio. E é diferente para cada pessoa. Então, hoje, a gente passa por situações difíceis. Eu tenho, né, atendimentos com população vulnerável, em situação de vulnerabilidade. Imigrantes, refugiados, nós vemos aí nas ruas já, nos bares já. Que é um problema que não é do brasileiro, é mundial. Então, nós precisamos identificar o potencial de cada um. Como a gente identifica isso? Falando, conversando, com tranquilidade. Talvez as palavras que o seu Arnaldo falou para mim na rua, você não é homem para ficar nessa situação, sirva para alguém. Não sei, mas eu preciso falar isso para todo mundo. Você não é uma mulher para ficar nessa situação, você não é um homem para ficar nessa situação. Você é mais do que isso. E só. Mais do que isso não dá. Eu posso dar alimento, que eu acho que é obrigação, eu posso dar um cobertor, eu posso dar de tudo. Mas se eu não der essa sementinha dentro dele, talvez até todos os dias, eu não consigo resolver esse problema. E são vidas. São, sabe, hoje,
saí para visitar um cliente hoje à tarde, passando ali na Avenida do Estado, as pessoas saindo do viaduto ali, do buraco ali, do rio ali. Sabe, Flávio? Não dá para ver isso, são crianças. Mora em buraco, o que vai ser aquela criança? Não tem sentido da vida. A criança não vê uma vida. E aí tem as barbaridades. Porque não tem sentido. Não tem mínimo de amor, não tem. Então a gente precisa levar alguma coisa, precisa levar uma palavra, precisa levar educação. Flávio, fizemos em 2000, deixa eu lembrar, 21, né? Menos 9, 2013, 12, 13, 2012, nós fizemos uma roda de leitura com 100 homens tirados da Cracolândia. Lá foram levados para o Bom Retiro, né? Uma associação, me parece não, católica, né? Tirou esses 100 homens e levou para lá. Aí eu falei, eu quero trabalhar com isso. O que você vai fazer? Eu vou contar histórias. Eu contava histórias infantis para ele. Em 3 meses que eu estava lá, 2 pessoas iam lá, toda sexta-feira, das 19 às 20, escutar eu ler história. E eu e mais 2 pessoas. Eu falei, o senhor vai vir aqui toda semana contar histórias infantis para nós dois? Eu falei, eu vou. Aí um belo dia o cara chega e fala assim, olha, você não conta o Pequeno Príncipe? Aliás, desculpa, né? Quem está nos ouvindo, detesto esse livro. Mas corta se for possível. Né? Eu falei, olha, eu leio o livro, não há problema nenhum, só que não dá para ler em 2 horas. Eu vou ler trechinhos, né? Mas vai demorar. Não, traz aí que a gente vê. Flávio, depois de 7 meses lá nesse local, né? Hoje não existe mais, infelizmente, né? Tornou-se um albergue. 90 dos 100 estavam participando da nossa roda de leitura. Levava textos para serem lidos, fiz um trabalho da onde cada um vem, da cidade, do estado, e aí nós íamos, não é? Que aí eu trouxe a Magali, minha esposa, hoje, né, para levar os textos das regiões. Fiz um intercâmbio de jovens, não é? Da Vila Mariana, onde eu moro hoje, das comunidades aqui da Vila Mariana. Eu moro ao lado do metrô Vila Mariana, está cheio de comunidade aqui. Então, os jovens dessas comunidades, junto com eles, trocavam cartas. Tem essas cartas até hoje. Resolvi o problema do SIM? Não, mas pelo menos durante um ano e meio que nós estávamos lá, tivemos momentos felizes. E os jovens daqui foram sensacionais. Houve esse intercâmbio. Não, isso equivale. E isso que me leva também a estudar, a me formar, porque eu preciso ter uma formação melhor do que simplesmente procurar na internet, imprimir um texto e levar. Precisa ter algo com mais substância, não é? Substância, para que isso seja melhor digerido por aqueles que estão nos ouvindo. Então, é um trabalho maravilhoso, um trabalho que é bacana de fazer, mas sempre, todo trabalho voluntário, né, Flávio? Nós precisamos ter assiduidade. Não tenha medo. Começa. Se 2 ou 3 estão participando, se um jovem está participando, não tem problema, mas vá, continue. Está ótimo. Com o tempo, isso vai ampliando, vai se tornando algo bacana. Mas se só esse jovem ficar com você durante 2, 3 anos, já está de bom tamanho. Não precisa mais que isso. Essa é, acredito eu, né, na minha pequenez, né, que é a nossa responsabilidade social. É isso. Muito bom, Paulo. Eu ficaria aqui, você sabe disso, a noite inteira, né, falando com você. Eu acho sua história extraordinária, né? Você é um ser humano incrível, né? Tenho a honra de ser seu amigo e não foi à toa que te convidei para esse primeiro episódio, né? Realmente te agradeço, né? Te agradeço muito Eu que agradeço. por essa oportunidade que você está não só dando a mim, mas a pessoas que agora vão conhecer o Paulo Cavalheiro, né? Não sei quanto de audiência que nós vamos ter, né? Mas eu sempre digo, né, que
a história de cada pessoa dariam vários livros, né? Porque se você olha de perto a vida de cada pessoa que a gente encontra na rua, você tem muitos aprendizados a tirar, né, da experiência, né? Então, realmente queria te agradecer, Paulo, né? E dizer, né, a quem te imitando até um pouco, né, a quem esteja nos ouvindo, né? Espero que quem esteja nos ouvindo esteja se inspirando, esteja num momento bom da vida, né? Mas se eventualmente não estiver, né, quero fazer minhas aqui as palavras do Paulo, dizer que você não é alguém para estar nessa situação. Você tem capacidade de superar isso. E o Paulo mostra que não tem limites, né, para o ser humano quando ele se propõe a se mover na direção dos seus objetivos, né? Então, obrigado, Paulo, obrigado a você que nos escutou, né? Esse é o podcast Gente que Rala, do Inspire, Social Business School e SBS, e esse foi o nosso primeiro episódio. Espero que você tenha gostado e nos acompanhe daqui para frente. Um abraço.